Boa tarde, boa noite. Vamos continuar com mais um treinamento de segurança pela HC Engenharia, a segunda parte do treinamento da NR 22. Requisitos das atividades críticas, RAC. Atividades críticas, RAC. Nesta unidade, conheceremos o conceito de requisitos das atividades críticas. Para aproveitar melhor este treinamento, siga as instruções. Preste atenção, faça anotações e volte aos conteúdos sempre que for necessário para tirar dúvidas. Lembre-se de fazer o treinamento do introdutório RAC, Conhecimentos Gerais, Overview no VES. Caso você seja habilitado em algum RAC, faça os treinamentos específicos. Procure seu apoio local. Ao longo da unidade, faça os exercícios para fixar o que foi aprendido. É o objetivo deste treinamento apresentar os RACs e como eles influenciam nosso dia a dia na Vale. Nesta unidade, você aprenderá sobre requisitos das atividades críticas, RAC. Quais são os RACs existentes na Vale? Este treinamento apresentará a você, trabalhador, o que são os RACs, quais existem na Vale, ensinando seus conceitos, riscos associados e medidas de prevenção. Vamos lá. O que são os requisitos das atividades críticas, RAC? Os RACs são requisitos que foram estabelecidos por base do histórico de acidentes fatais na área da Vale e do setor de mineração. Lembre-se, os RACs não correspondem à legislação de nenhum país, apesar de alguns requisitos serem baseados em normas. Podemos dizer que os RACs são normas da Vale. Realize os treinamentos e complementações legais necessárias da sua localidade. Com os estudos realizados, foram levantados 11 requisitos das atividades críticas. RAC 1, trabalhos em altura. RAC 2, veículos automotores. RAC 3, equipamentos móveis. RAC 4, bloqueio e etiquetagem. RAC 5, içamento de carga. RAC 6, espaços confinados. RAC 7, proteção de máquinas. RAC 8, estabilidade de solo. RAC 9, explosivos. RAC 10, trabalhos em eletricidade. RAC 11, metal líquido. Conheça um pouco mais sobre o assunto clicando nas imagens. Trabalho em altura. RAC 1. Trabalhos onde houver escadas, andaimes, plataformas de trabalho aéreo, equipamentos de guidar para elevação de pessoas, entre outros, e em que houver potencial de quedas de pessoas por diferença de nível igual ou superior a 1,80 metros. Trabalho em altura. RAC 1. Quais são os riscos associados? Queda de pessoa por diferença de nível, contato com circuito elétrico, queda material, tombamento ou colisão de plataforma de trabalho aéreo. Trabalho em altura. RAC 1. Quais são as medidas de prevenção? Garantir que as aberturas dos pisos estejam protegidas. Proteger os empregados em níveis inferiores contra a queda de materiais, objetos e ferramentas. Manter cinturões de segurança fixados durante todo o tempo. Envolver profissional habilitado em elétrica quando houver trabalhos em altura na proximidade de sistemas elétricos. Realizar a inspeção pré-uso dos equipamentos. Colocar placas de sinalização nos pontos de acesso ao andaime, liberado ou não liberado para uso. Trabalhar somente se estiver capacitado e autorizado. Automotores. RAC 2. Refere-se a veículos automotores, veículos de carga, minivans, vans, caminhonetes tipo picape, micro-ônibus e ônibus a serviço da empresa. Aplica-se a veículos próprios, arrendados, leasing ou alugados pela Vale, bem como a veículos de prestadores de serviço, que façam parte do escopo do contrato com a Vale, que atuem em vias públicas, áreas internas,
áreas de mineração subterrânea e de superfície. Veículos Automotores. Hack 2. Quais são os riscos associados? Colisão, tombamento ou capotamento, atropelamento. Veículos automotores. Hack 2. Quais são as medidas de prevenção? Estacionar de ré, verificar as condições do seu veículo antes do uso, manter a posição correta ao dirigir para evitar desgaste físico e contribuir para evitar situações de risco, usar cinto de segurança, o qual reduz o risco de lesões entre 50% a 80%. Respeitar o número de passageiros e a capacidade de carga do veículo. Assegurar a realização das manutenções preventivas. Obedecer à sinalização de trânsito. Veículos automotores. Hack 2. Quais itens são obrigatórios? Identificação do teto do veículo, bandeirola, giroflex, proteção contra capotamento interno, tração nas 4 rodas, gerenciador de frota, entre outros. Consulte a PNR 000069 para melhor detalhamento. Equipamentos móveis. Hack 3. Temos escavadeiras, pás carregadeiras, tratores de esteira, pneus, motoniveladoras, moto-scraper, retroescavadeiras, empilhadeiras, caminhões fora de estrada e outros caminhões, sejam eles próprios, arrendados, leasing ou alugados pela Vale, bem como os equipamentos móveis de prestadores de serviço virtuais e permanentes. Equipamentos móveis. Hack 3. Quais são os riscos associados? Ser atingido por material, tombamento ou capotamento, atropelamento, corrupção ou prensamento, incêndio, contato com rede inertizada, soterramento. Equipamentos móveis. Hack 3. Quais são as medidas de prevenção? Operar equipamentos somente se estiverem em boas condições físicas e psicológicas. Verificar as condições climáticas, checar as condições da pista, respeitar os limites de velocidade definidos no plano de trânsito, estacionar apenas em locais permitidos, operar equipamentos móveis apenas se estiver autorizado, preencher cuidadosamente a lista de inspeção do equipamento antes de iniciar a atividade. Bloqueio e etiquetagem. Hack 4. Atividades em equipamentos, tais como manutenções, comissionamento, partidas, etc., quando seja necessário garantir o controle de liberação de energia através de procedimentos de bloqueio e sinalização, garantindo que todo o pessoal não esteja exposto a liberações de energia inesperadas ou não controladas. Bloqueio e etiquetagem. Hack 4. Quais são as etapas de bloqueio e etiquetagem? 1. Preparação. 2. Comunicação. 3. Desligamento. 4. Isolamento. 5. Bloqueio e etiquetagem. 6. Liberação da energia residual. 7. Teste e verificação do bloqueio. 8. Retirada do bloqueio e etiquetagem. 9. Comunicação final e retorno à alteração. Sempre confira o treinamento específico e a PNR 000069 para maiores atualizações. Bloqueio e etiquetagem. Hack 4. Quais são as medidas de prevenção? Confira dispositivos de bloqueio somente após ter concluído a sua tarefa. Realizar bloqueios e etiquetagem somente se estiver capacitado e autorizado. Certificar-se de que o bloqueio tenha sido realizado no equipamento correto. Utilizar os EPIs e EPC definidos na análise de risco da tarefa, ANT. Não realizar a atividade em caso de dúvidas e comunicar imediatamente ao seu supervisor. Realizar todos os passos para o bloqueio de energia. Lançamento de carga. Hack 5. O lançamento de carga é qualquer operação que envolva elevação e deslocamento de material utilizando equipamentos,
tais como guindaste, ferrovia, ponte rolante e talha elétrica. Podem ser próprios da Vale, arrendados ou alugados. Pensamento de carga. Hack 5. Ser atingido por materiais, ferramentas, equipamentos ou estrutura. Colisão, tombamento ou capotamento. Contato com circuito elétrico. Prensamento em partes do equipamento ou estrutura. Queda de materiais, ferramentas, equipamentos ou estrutura. Pensamento de carga. Hack 5. Quais são as medidas de prevenção? É proibido posicionar sobre cargas suspensas. É proibido a improvisação de acessórios. A carga suspensa nunca deve ser movimentada sobre pessoas. As capacidades de carga dos equipamentos e acessórios devem ser respeitadas. Espaço confinado. Hack 6. Local não projetado para ocupação humana contínua, meios limitados de entrada e saída, dificuldade de acesso e vinculações existentes insuficientes para remover contaminantes ou com deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Espaço confinado. Hack 6. Quais são os riscos associados? Atmosféricos. Presença de atmosferas tóxicas, inflamáveis, deficientes ou enriquecidas de oxigênio que podem provocar asfixia e intoxicação, ou não atmosféricos, aqueles não relacionados diretamente ao ar que respiramos, incluindo funções físicas, químicas, biológicas, ergonômicas e mecânicas, incluindo queda por diferença de nível, choque elétrico, ruído, vibração, envolvimento, aprisionamento, animais peçonhentos, calor, radiação, entre outros. Espaço confinado. Hack 6. Quais são as medidas de prevenção? Ventilação. Processo de movimentar continuamente ar fresco através dos espaços confinados. Sistema de comunicação. A comunicação é essencial para que o vigia possa alertar os trabalhadores sobre qualquer condição de risco ou necessidade de evacuação do espaço. Sempre confira o treinamento específico e a PNR 000069 para maiores atualizações. Proteção de máquinas. Hack 07. Dispositivo que aplica-se a todas as máquinas, equipamentos, onde haja o potencial de causar lesões a partir do contato das pessoas com partes móveis, projeção ou queda de materiais ou partes, ou componentes que tenham potencial para causar danos. Atividades no terreno. Hack 8. São aquelas executadas em céu aberto ou subterrâneo que devem ser executadas em segurança, de forma a evitar a ocorrência de eventos indesejáveis. O Hack 8 é aplicável a todas as unidades da Vale e operações gerenciadas pela empresa, incluindo novas aquisições. Sempre confira um treinamento específico e a PNR 000069 para maiores atualizações. Explosivos. Hack 9. São misturas ou substâncias químicas que têm a propriedade de se transformar em gases de forma violenta e rápida, liberando grande quantidade de energia em reduzido espaço de tempo. Explosivos. Hack 9. Quais são os riscos associados? Explosão involuntária ou acidental, soterramento ou engolfamento, projeção de material, corpo falhado. Explosivos. Hack 9. Quais são as medidas de prevenção? As caixas devem ser armazenadas sobre pallets de madeira, evitando contato com o chão e afastados da parede. No caso de pilhas múltiplas, deve haver entre elas um espaço mínimo de 1 metro. Os explosivos devem ser armazenados em suas embalagens originais. Os produtos de mesmo tipo ou classe devem ser colocados juntos para facilitar a identificação. Sempre confira o treinamento específico e a PNR 000069 para maiores atualizações. Explosivos. Hack 9.
com misturas ou substâncias químicas que se transformar em gases de forma violenta e rápida, liberando grande quantidade de energia em reduzido espaço de tempo. Explosivos, hack 9. Quais são os riscos associados? Explosão involuntária ou acidental, soterramento ou engolfamento, projeção de material, fogo falhado. Explosivos, hack 9. Quais são as medidas de prevenção? As caixas devem ser armazenadas sobre pallets de madeira, evitando o contato com o chão e afastados da parede. No caso de pilhas múltiplas, deve haver entre elas um espaço mínimo de 1 metro. Os explosivos devem ser armazenados em suas embalagens originais. Os produtos de mesmo tipo ou classe devem ser colocados juntos para facilitar a identificação. Sempre confira o treinamento específico e a TNR 000069 para maiores atualizações. Trabalho em eletricidade, hack 10. Atividades em instalações elétricas e serviços com eletricidade nas fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, retorno de serviço, emergência, modificação de equipamentos e descomissionamento com tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua. Metais líquidos, hack 11. Metais são elementos sólidos a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, representam cor prateada, com algumas exceções, como o cobre e o ouro. Já o mercúrio é o único metal encontrado na natureza no estado líquido. Metais fundidos são metais e escórias fundidos em seu estado líquido ou sólido, com temperaturas elevadas. Metais líquidos, hack 11. Quais são os riscos associados? Derramamento ou transbordamento, projeção de respingos, calor ou radiação, fogos metálicos, incêndio ou explosão. Sempre confira o treinamento específico e a PNR 000069 para maiores atualizações. Os requisitos das atividades críticas, hack, são muito importantes para tornar seu trabalho mais seguro para você e seus colegas. Agora, fixe os conhecimentos adquiridos por meio de alguns exercícios. Quais riscos podem ser associados ao trabalho em espaço confinado? De acordo com a hack, selecione quais são os itens obrigatórios em veículos automotores. De acordo com o hack, selecione quais são os riscos dos trabalhos com explosivos. Nesta unidade, vimos o que são os riscos das críticas. Quantos são os riscos das atividades críticas? Quais são os hacks? Fortaleça o que você aprendeu conversando sobre esses assuntos com seus colegas de trabalho. Faça agora a avaliação da unidade. Vamos começar? Quais das alternativas são requisitos das atividades críticas hack? Proteção de máquinas, trabalho em eletricidade, trabalho à altura, espaços abertos.
Selecione os riscos associados aos trabalhos em alturas, contato com circuito elétrico, queda de pessoas por diferença de nível, tombamento ou colisão da plataforma de trabalho aéreo e atropelamento. Escolha as medidas de proteção associadas ao uso de equipamentos móveis. Ultrapassar os limites de velocidade definidos no plano de trânsito quando permitido. Operar equipamentos somente se estiver em boas condições físicas e psicológicas. Selecione quais opções são riscos associados à atividade em metal líquido. Projeção de respingo, derramamento e transbordamento, fumos metálicos. Selecione quais são etapas do bloqueio e etiquetagem. Que pena! Preste atenção, revise a unidade, faça a e tente novamente. Vamos ver agora sobre sinalização e circulação de mina. Este treinamento possui narração. Se preferir, utilize fone de ouvido. Clique no play para testar o áudio. Sinalização e circulação de mina. Olá, bem-vindo ao treinamento de sinalização e circulação de mina. Nesta unidade, veremos tudo sobre sinalização e sua importância e como funciona a circulação de mina. Para aproveitar melhor este treinamento, siga as instruções, preste atenção, faça anotações e volte aos conteúdos sempre que for necessário para tirar dúvidas. Ao longo da unidade, faça os exercícios para fixar o que foi aprendido. Bom estudo! É o objetivo deste treinamento identificar, compreender e aplicar as regras de circulação da mina para prevenir os encargos sobre os riscos inerentes às atividades de mineração. Nesta unidade, você aprenderá sobre sinalização, circulação de mina, manutenção industrial. Este treinamento apresentará a você os tipos de sinalização utilizadas na Vale e sua importância no trabalho. Você aprenderá também sobre circulação de mina, desde as regras até a geologia do local e principais equipamentos a serem utilizados. Vamos lá. Sinalização. Você sabe o que é sinalização? Sinalização é o conjunto de sinais, sejam luminosos, visuais ou acústicos, utilizados para passar uma mensagem ou alertar sobre um determinado perigo ou risco, visando proporcionar mais facilidades e mais segurança à circulação em locais públicos e privados. A sinalização garante a segurança no ambiente de trabalho, podendo indicar perigos e riscos que podem ocorrer relacionado a uma atividade ou utilização de um determinado equipamento e fornecendo uma indicação ou uma obrigação relativa à segurança ou à saúde no trabalho. Os tipos de sinalização mais comuns utilizados nos locais de trabalho são sinalização de identificação de riscos e perigos, sinalização de emergência, sinalização de alerta, sinalização de obrigação, sinalização de proibição, sinalização de conscientização. Veja alguns exemplos de sinalização que você pode encontrar durante seu trabalho e tente relacioná-los aos tipos vistos anteriormente. Depois, confira se você acertou. 1. Sinalização de obrigação. 2. Sinalização de proibição. 3. Sinalização de conscientização. 4. Sinalização de alerta. 5.
sinalização de emergência. Existem também os meios de sinalização para isolamento de uma área. Veja os exemplos: corrente, cones, tela tapume, fita zebrada, grades. Entendeu a importância da sinalização no ambiente de trabalho? Ela pode ajudar você a evitar diversos riscos. Agora, resolva os exercícios para fixar seus conhecimentos. Selecione o que a sinalização do meio ambiente de trabalho pode indicar. Riscos, alertas, conscientização. Para isolar uma área de trabalho, selecione entre as opções o que podemos utilizar. Circulação de mina. Para a circulação nas minas da Vale, é exigida ação básica. Os condutores devem portar a CNH original e a credencial de autorização de tráfego, ambas no prazo de validade. A credencial tem sua validade vinculada ao prazo da CNH. Apresentar uma cópia da nova CNH sempre que houver renovação, bem como a credencial antiga para a atualização dos dados. O prazo limite é de 30 dias, conforme a legislação de trânsito vigente. Trafegar na área restrita apenas com permissão. Condutores com essa permissão podem acessar todas as áreas, controladas e livres. Não acessar as áreas restritas se tiver apenas permissão para trafegar nas áreas controladas. Não transitar nas áreas controladas e restritas, salvo se procedidos por batedor, se só tiver permissão para trafegar na área livre. Pontaletes de sinalização. Pontaletes de sinalização são utilizadas para sinalizar serviços e obras. Elas podem ter significados diferentes dependendo da cor e do padrão. Memorize cada um com base nas cores e padrões. Borda de estrada. Área ou estrada interditada, equipamento quebrado. Passagem sob redes ou cabos elétricos. Áreas de desmonte, perfuradas ou preparadas para perfuração. Redes hidráulicas, poços artesianos, passagens de tubos de drenagens e bueiros. Caixas de drenagens e retenção de finos. Leira central. Conseguiu guardar o significado de cada pontalete? Elas são muito importantes durante o seu trabalho, então vamos conferir resolvendo um exercício de fixação. Selecione sobre o que os pontaletes de sinalização utilizados nas minas podem indicar. Leira central, área de desmonte, borda de estrada e área alagada. Os tambores e bombonas utilizados também podem ter significados diversos. Veja só. Tambor amarelo com faixa preta indica área isolada, fora de operação. Tambor vermelho com faixa branca e letra E indica área de estacionamento na mina. Tambor amarelo com seta preta indica o sentido de passagem, acessos estreitos. Tambor amarelo com faixas brancas e vermelhas indica a área de operação de máquinas, distância de 50 metros. Bombonas. Áreas de manobras. Cabos elétricos. Estrada em manutenção. Sinalizações de rede elétrica. A rede elétrica é sinalizada por pontaletes nas cores amarelo e com faixas vermelhas, podendo sinalizar cabos apoiados no solo ou enterrados e também cabos aéreos. Observe na imagem. Regras gerais. Detonação.
Condutores de veículos e equipamentos devem obedecer ao cerco de área com a finalidade de impedir o acesso à área de influência da detonação. Caso você seja um condutor, 1. Certifique-se da programação da detonação, local, data e hora. 2. Solicite cartão de bloqueio no complexo que for aplicado. 3. Retire-se do cerco para local seguro conforme programação. 4. Obedeça à sinalização de proibição de acesso. Regras gerais. Leiras. As leiras encontram-se nas laterais das bancadas ou estradas, podendo também ser leiras centrais, dividindo 2 ou mais pistas, onde houver riscos de queda ou colisão de veículos ou equipamentos. E devem ser construídas leiras com altura correspondente a 2/3 do diâmetro do maior pneu de equipamento que por elas trafegue. Berma, talude, crista. Talude é a face de uma bancada. Crista é o ponto superior do talude. Berma é a superfície compreendida entre o pé da bancada superior e a crista da bancada inferior. A largura mínima das vias de trânsito deve ser 2 vezes maior que a largura do maior veículo, equipamento utilizado para pista simples e 3 vezes para a pista dupla. Regras gerais. Circulação. Veja agora quais são as regras gerais para a circulação de Mina. Faróis. Todos os veículos automotores, bem como equipamentos móveis, devem permanecer, mesmo durante o dia, com os faróis acesos durante os deslocamentos nos acessos do setor de mineração. Condições climáticas. Em caso de neblina, chuva ou poeira intensa que coloquem em risco a operação, o operador, condutor, deve parar o equipamento e ou veículo em local seguro e informar ao supervisor responsável. Cabos de alimentação. Não é permitido passar com veículos e equipamentos diretamente sobre cabos de alimentação de energia. Vias desniveladas. Não é permitido operar em posição que comprometa sua estabilidade ou desnivelado e em local sem estabilidade. Caminhões-pipa. Não é permitido ultrapassar caminhões-pipas quando estes estiverem com os aspersores ligados. Pontos cegos. Cuidar com os pontos cegos. A. Da visibilidade dianteira. B. Da visibilidade lateral. C. Pontos cegos da visibilidade traseira. Distância de segmento. Considerando-se um caminhão tipo fora de estrada em um raio de 30 metros, observe na figura o campo de visão condutor. Nos locais com trânsito de pedestres, respeite a velocidade local. Nas manutenções em veículos e equipamentos nas áreas controladas, o local será sinalizado com triângulo, cones, pontaletes ou outros dispositivos. Pedestres que realizam atividades na mina devem fazer uso de colete refletivo. Geologia. Geologia é uma das ciências que se dedicam ao estudo da crosta terrestre, da matéria que a compõe, o seu mecanismo de formação, as alterações que ocorrem desde a sua origem. Essa ciência é de extrema importância para o trabalho de mineração da Vale. A investigação geológica é fundamental para definir se aquele local específico contém um material viável e com o teor desejado para a exploração mineral. Sondagem. A sondagem geotécnica é a atividade pela qual se conhece as condições geológicas do local, possibilitando a investigação do subsolo e fornecendo os parâmetros necessários para a caracterização dos materiais de fundação, terraplanagem e definição de áreas. Sondagem. Essa atividade tem início em escritório, com a avaliação de dados geológicos dos acessos existentes, das áreas já modificadas pela ação humana e da presença de nascentes e cursos d'água, com o objetivo de causar a menor intervenção ambiental possível. Depois ocorre a parte operacional. Sonda CS-14. A sonda CS-14 é uma das sondas utilizadas, sendo uma sonda de perfuração diamantada. Praça de sondagem. As praças de sondagem são onde as ondas são instaladas. Elas têm a função de possibilitar a instalação e a movimentação dos equipamentos de sondagem para a investigação geológica, que tem aproximadamente 100 metros quadrados cada uma.
Carregamento, transporte e descarregamento de mina. As operações de carregamento e transporte de mina consistem em transportar o material extraído até diferentes pontos de descarga, em que ocorre o descarregamento. O processo ocorre da seguinte maneira: carregamento na jazida, descarregamento no britador primário ou na pilha de material estéril, carregamento dos vagões, transporte ferroviário. Carregamento na jazida, descarregamento no britador primário ou na pilha de material estéril, carregamento dos vagões, transporte ferroviário. Principais equipamentos de beneficiamento. O beneficiamento é um conjunto de operações que transforma a rocha extraída na mineração em matéria-prima para a indústria. Isso agrega valor e aprimora a qualidade do minério. Conheça os principais equipamentos de beneficiamento: correia transportadora, peneira, concentração, britador. Correia transportadora, peneira, concentração, britador. Manutenção industrial. A manutenção industrial é um conjunto de atividades que tem o objetivo de prevenir falhas, verificar e garantir a vida útil de um equipamento por mais tempo ou corrigir uma possível falha ou parada de um equipamento. Os locais onde são realizadas manutenções em equipamentos industriais correspondem a toda a área da usina de beneficiamento, como, por exemplo, correia transportadora, britador, recuperador, bucket wheel, empilhadeira, stacker, recuperadora tambor, drum, coluna de flotação, classificadores. Entendeu como funciona a circulação de mina na Vale? Prezamos sempre pela sua segurança e pela qualidade dos processos, utilizando os melhores métodos e equipamentos. Nesta unidade, vimos o que é sinalização, os tipos de sinalização, as regras para circulação nas minas, os equipamentos utilizados nas atividades de mineração. Fortaleça o que você aprendeu conversando sobre esses assuntos. Assim você compartilha informações e aprende ainda mais com a experiência de seus colegas de trabalho. Faça agora a avaliação da unidade. Vamos começar? Selecione entre os equipamentos utilizados para o beneficiamento de minerais. Selecione o que é correto afirmar sobre as regras gerais para a circulação de mina. É permitido ultrapassar caminhões-pipa se eles estiverem com os aspersores ligados. É permitido operar em posição que comprometa sua estabilidade ou desnivelamento em local sem estabilidade, desde que com permissão. Considerando um caminhão tipo fora de estrada, em um raio de 30 metros, deve-se tomar cuidado com o campo de visão do condutor. Deve-se cuidar com os pontos cegos da visibilidade dianteira, da visibilidade lateral e de todos os pontos cegos da visibilidade traseira. Circulação nas minas da Vale. Os condutores devem seguir algumas regras. Selecione as opções que fazem parte delas. Portar CNH original e credencial de autorização de tráfego, ambos no prazo de validade. Trafegar na área restrita apenas com permissão. Não transitar nas áreas controladas restritas, salvo se procedidos por batedor, se só tiver permissão para trafegar na área livre. Acessar as áreas restritas se tiver apenas permissão para trafegar nas áreas controladas.
Os tambores utilizados nas minas podem ter significados diversos, dependendo de cores dos padrões. Sobre esses tambores, selecione a opção correta. Tambor amarelo com faixa preta indica área isolada fora de operação. Tambor amarelo com seta preta indica área de estacionamento na mina. O tambor vermelho com faixa branca, letra E, indica o sentido de passagem, acesso restrito. Tambor amarelo com faixa branca e vermelha indica a área de operação de mina de máquinas, distância de 50 metros. Sobre a sondagem geotécnica, é correto afirmar: as atividades de sondagem têm início em escritório depois que ocorre a parte operacional. A sondagem possibilita a investigação do subsolo e fornece os parâmetros necessários para a caracterização dos materiais de fundação terraplanagem e definição de áreas. Em escritório é realizada a avaliação de dados geológicos dos acessos existentes nas áreas já modificadas pela ação humana e da presença de nascente e curso d'água com o objetivo de causar a menor intervenção ambiental possível. Sondagem é a técnica de atividade pela qual se conhece as condições meteorológicas do local. Vamos para o próximo capítulo, de saúde e segurança ocupacional na mineração, NER 22. Vamos falar agora do plano de atendimento à emergência. Este treinamento possui narração. Se preferir, utilize fone de ouvido. Clique no play para testar. Plano de atendimento à emergência. Olá, bem-vindo ao treinamento de plano de atendimento à emergência. Nesta unidade, veremos o que é o plano de atendimento à emergência, seus objetivos, aplicações e diretrizes. Também veremos o que é análise de risco de tarefa e permissão de trabalho seguro. Para aproveitar melhor este treinamento, siga as instruções, preste atenção, faça anotações e volte aos conteúdos sempre que for necessário para tirar dúvidas. Ao longo da unidade, faça os exercícios para fixar o que foi aprendido. Bom estudo! O objetivo desta unidade é desenvolver a capacidade do colaborador para analisar de forma crítica os potenciais riscos existentes em suas tarefas, bem como prepará-lo para agir de modo eficiente em casos de emergências. Nesta unidade, você aprenderá sobre plano de atendimento à emergência, análise de risco de tarefa, ART, permissão de trabalho seguro, PTS e direito de recusa ao trabalho. Este treinamento apresentará a você, empregado, os passos do plano de atendimento à emergência da Vale. Você aprenderá também como é feita a análise de risco de tarefa e como funcionam a permissão de trabalho seguro e o direito de recusa ao trabalho. Você está pronto? Vamos lá! Plano de atendimento à emergência. Você sabe o que é o plano de atendimento à emergência? O plano de emergência especifica procedimentos para lidar com situações repentinas ou inesperadas, permitindo a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos a serem adotados em casos de emergências. Plano de atendimento à emergência. Clique nas imagens para conhecer um pouco mais sobre o plano de atendimento à emergência, PAE, da Vale. Objetivos do PAE.
Estabelecer diretrizes de resposta à emergência, contendo um conjunto de ações e periodicidades de treinamentos, recursos e equipamentos, visando combater e controlar uma emergência que possa, eventualmente, produzir danos ao meio ambiente e subjugar a vida humana, com maior organização e eficiência. Equipamentos de emergência. Foram dimensionados equipamentos necessários para promovermos a eficiência das respostas à emergência de acordo com os cenários previamente mapeados no plano de emergência. Veja alguns na imagem. Diretrizes do PAI. É desenvolvido o PAI visando alinhar as ações operacionais às ações que salvam vidas. Sistema de resposta à emergência. O SECOM, Centro de Controle de Emergência e Comunicação, faz parte da estrutura de gerenciamento de emergência e recebeu reestruturação em tecnologia, permitindo integrar as operações de emergência com base em protocolos internacionais de excelência em atendimento. Tem como foco a antecipação de situações de emergência e crise com visão de otimização de recursos e menor tempo de resposta. Após identificar a emergência e ligar para o SECOM, o atendimento vai dar suporte técnico por telefone ou rádio para que a pessoa, quando necessário, realize ações em prol da sobrevivência da vítima, sempre levando em consideração a segurança em primeiro lugar. O atendente tem formação na área de saúde e estará suportado pelos protocolos internacionais. Se imaginarmos, então, uma situação extrema em que uma pessoa não respira ou está em parada cardíaca, no nosso cenário atual, a média de tempo para receber o primeiro atendimento seria de 15 minutos, e, em teoria, após 10 minutos, as sequelas já seriam irreversíveis. No novo modelo, a vítima receberá a primeira resposta em menos de 3 minutos. Esse primeiro atendimento será realizado pela própria pessoa que ligou ou colega que esteja próximo à vítima. Importante frisar que, enquanto o SECOM realiza perguntas adicionais e as orientações que antecedem a chegada, a equipe especializada estará se deslocando para o local. Estamos iniciando uma nova cultura em atendimento à emergência com a participação de todos. As emergências envolvendo barragens são atendidas pelo Plano de Atendimento à Emergência de Barragens, PAI-BM. Treinamentos correspondentes estão disponíveis no VES. As emergências classificadas como ocorrência patrimonial não estão cobertas com este plano e devem ser direcionadas à equipe de vigilância patrimonial de cada localidade. Agora que você conheceu um pouco sobre o plano de atendimento à emergência da Vale e seus objetivos, aplicações e diretrizes, fixe os conhecimentos adquiridos no próximo exercício. Emergência, escolha a opção correta. As emergências envolvendo barragens são atendidas pela equipe de vigilância patrimonial. As emergências envolvendo barragens serão atendidas pelo Pronto Atendimento à Emergência de Barragem, o PAI-BM. As emergências classificadas como ocorrência patrimonial serão atendidas pelo Plano de Atendimento à Emergência Barragem. As emergências classificadas como ocorrência patrimonial devem ser direcionadas à equipe de vigilância patrimonial de cada localidade. Análise de risco da tarefa, ART. A tarefa, ART, é a ferramenta de gestão de riscos utilizada para dividir as tarefas em passos. Conheça um pouco mais sobre o assunto clicando nas imagens. Objetivo da ART. O objetivo da ART é identificar os riscos e neutralizar suas causas e efeitos através da adoção de medidas de controle. Vantagens da ART. As vantagens de análise de risco da tarefa são: identificação prévia dos riscos do trabalho,
elaboração de procedimentos consistentes, preparação de treinamentos aplicáveis, desenvolvimento de senso crítico para a prevenção de acidentes, elaboração e realização de checklist, facilidade para checar o planejado versus executado, padronização dos trabalhos independentes da equipe ou liderança, fundamental para a definição de meios, materiais, agilizando o planejamento. A ART é importante para aguçar a percepção de riscos dos executantes da tarefa. Como realizar uma ART? A ART deve ser realizada por todos os envolvidos na tarefa e antes do início da execução desta, ou então nos documentos normativos correspondentes. Consulte os treinamentos. Trocar uma lâmpada nesta sala. Vamos exercitar seus conhecimentos sobre a análise de riscos de tarefas? Leia as perguntas sobre a troca de uma lâmpada e reflita como cada passo pode evitar os riscos dessa simples tarefa. Quais são os recursos necessários, pessoas, equipamentos e ferramentas? Como esta tarefa deve ser executada? Haverá necessidade de bloqueio de energias? Qual é a sequência dos passos desta tarefa? Quais são as causas e os riscos envolvidos nos passos desta tarefa? Quais as lesões que estes riscos podem nos causar? Quais são as medidas de controle para cada risco? Para concluir, quantos acidentes foram evitados fazendo esta ART? Permissão de trabalho seguro, PTS. O que é permissão de trabalho seguro, PTS? O processo de permissão de trabalho seguro compreende uma análise de risco conjunta, realizada na área pelo emitente ou emitente temporário e pelo executante credenciado, onde os riscos inerentes à tarefa e os riscos de processo são compartilhados e verificados. As ações de controle são identificadas, estabelecidas e, por fim, são registrados em formulário padrão e seus anexos. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a permissão de trabalho seguro. Para isso, clique nas imagens. PTS, Contrato pela Vida. Os requisitos do PNR 000031, Permissão de Trabalho Seguro, deverão ser implementados por todas as unidades da Vale SA e suas subsidiárias, onde são realizadas atividades controladas pela empresa, de acordo com os critérios de aplicação da Permissão de Trabalho Seguro, que estão descritos no item 5 deste documento. Os requisitos do PNR 000031, Permissão de Trabalho Seguro, assim como o respectivo processo, devem ser seguidos pelos empregados Vale ou trabalhadores terceirizados. Consulte e acesse os treinamentos específicos disponíveis no VES. A permissão de trabalho seguro busca reduzir os eventos N1, N2 e N3 e reforçar a regra de ouro 9. Objetivos da PTS. Prever os requisitos, fluxogramas e demais referências do processo de permissão de trabalho seguro, com o intuito de que os riscos associados às atividades, tarefas com potencial de causar acidentes ou quase acidentes sejam eliminados ou controlados antes do seu início. Fixe seus conhecimentos sobre a permissão de trabalho seguro da Vale no exercício de fixação a seguir. Qual regra de permissão de trabalho seguro busca reforçar?
direito de recusa ao trabalho. Direito de recusa ao trabalho. Direito de recusa é um direito que o trabalhador pode exercer em determinadas situações de trabalho, onde recusa-se a executar uma tarefa que deveria, devido à falta de condições de segurança no trabalho. Conheça um pouco mais sobre o direito de recusa ao trabalho e como funciona clicando nos botões. Campo de aplicação: direito de recusa. O direito de recusa pode ser aplicado nas dependências e atividades da Vale, incluindo as contratadas. Objetivo do direito de recusa. O direito de recusa assegura aos empregados o direito de recusar um trabalho quando for identificada qualquer situação de risco grave e iminente de acidente. Agora que você já sabe tudo sobre seus direitos com relação à recusa de trabalho, fixe os conhecimentos adquiridos no exercício a seguir. Sobre o direito à afirmativa correta. O direito de recusa assegura aos empregados o direito de recusar um trabalho quando for identificado qualquer situação de risco grave e iminente. O direito de recusa pode ser aplicado nas dependências e atividades da Vale, exceto nas contratadas. O direito de recusa o empregado que se recusa a executar a tarefa que deveria devido à falta de condição de segurança no trabalho. O direito de recusa é o direito que o empregador pode exercer em determinadas situações de trabalho. Nesta unidade, vimos o que é plano de atendimento à emergência e o que é análise de risco da tarefa e suas vantagens, o que é permissão de trabalho seguro, o que é direito de recusa ao trabalho. Fortaleça o que você aprendeu conversando sobre esses assuntos. Assim, você compartilha informações e aprende ainda mais com a experiência de seus colegas de trabalho. Faça agora a avaliação da unidade. Vamos começar? Sobre o plano de atendimento, escolha a opção correta. O plano de atendimento à emergência ele visa combater e controlar uma emergência que pode eventualmente produzir danos ao meio ambiente e subjugar a vida humana com maior organização e eficiência. O plano de atendimento à emergência permite a adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos casos de emergência. O plano de atendimento à emergência estabelece diretrizes de resposta à emergência contendo conjunto de ações de periodicidade, treinamentos, recursos e equipamentos. O plano de atendimento à emergência não especifica procedimento para lidar com situações repentinas ou inesperadas. Sobre o sistema de resposta à emergência, selecione a afirmativa correta. O Centro de Controle de Emergência e Comunicação tem como foco a antecipação de situações de emergência e crise com visão de otimização de recursos a menor tempo de resposta. Após identificar a emergência, ligar para o Centro de Controle de Emergência e Comunicação, o atendente vai dar suporte por computador ou mensagem de texto para que essa pessoa realize ações em prol da sobrevivência da vítima.
O Centro de Controle de Emergência e Comunicação faz parte da estrutura de gerenciamento de emergência e possui tecnologia que permite integrar as operações de emergência com base em protocolos internacionais e excelência em atendimento. Enquanto o Centro de Controle de Emergência comunica, realiza perguntas adicionais e passa orientações que antecede a chegada da equipe especializada, estará aguardando o final da comunicação para se deslocar para o local. Sobre o processo de permissão de trabalho, é correto afirmar que o processo de permissão de trabalho seguro, os riscos inerentes à tarefa e os riscos e processo são compartilhados e verificados e as ações de controle são identificadas e estabelecidas. Ao final do processo de permissão de trabalho seguro, os riscos inerentes à tarefa são registrados em formulários padrões e o risco de processo não necessita de registro. O processo de permissão de trabalho seguro compreende uma análise de risco conjunta realizada na área. A análise de risco conjunta é realizada pelo emitente ou emitente temporário apenas. Falta de padronização dos trabalhos independente da equipe ou liderança. Selecione as vantagens da análise de risco da tarefa. Identificação prévia dos riscos do trabalho, desenvolvimento do senso crítico para prevenção de acidentes e preparação de treinamentos aplicáveis. Sobre a realização de uma análise de risco da tarefa, selecione a alternativa correta. Pode ser realizada nas trocas de turno. A RT deve ser realizada por todos os envolvidos na tarefa. Deve ser realizada depois do fim da execução da atividade. E deve ser realizada apenas por o envolvido na tarefa. Bem-vindo ao jogo Circulação da Mina. É mais uma dica de trabalho na mineração. Antes de começar, você precisa bater o seu ponto. Clique na seta do botão. O ponto está na parede. Dê um clique para iniciar. Agora que você bateu seu ponto, vá para a sala de controle. Ela está logo atrás de você. Você chegou na sala de controle e comentou com seus colegas antes de iniciar. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter um dia cheio de desafios. Preparados? Olá, estou ótima. Mais preparado do que nunca. Bom trabalho para nós. Bom dia, pessoal. Bom trabalho para nós. O dia vai ser puxado, mas estamos preparados. Agora ligue suas ferramentas de trabalho para começar. Eles estão na sua mesa. Clique no botão para atender o chamado. Central está na escuta. Positivo. Aqui é o CV02, meu pneu traseiro interno direito parece desgastado. Talvez não chegue ao fim do dia. O que você deveria orientar para o motorista? Siga para a oficina.
oficina e apresente a situação para o mecânico borracheiro. Siga normalmente o transporte. Caso ocorra alguma coisa durante o dia, eu te encaminho para a oficina. Mantenha atenção ao longo do dia. Qualquer incidente, informe imediatamente. Você selecionou a opção certa. O pneu foi trocado. Alô, Central. D2 tag OA99 pede autorização para retirada de vegetação. Atendido OA99. Estou sem visual. Pode descrever o local, por favor? Local uma encosta com materiais rochosos central. O que você deve comunicar para o motorista? Tratorista, atenção à inclinação e ao material rochoso, pois há perigo de tombamento. Tratorista, prossiga com a supressão vegetal. Atenção com a inclinação no local. Caminhão Komatsu 93 Type CA 199 está estacionado na Bahia R12. Deve informar motorista via rádio. Central está na escuta, positivo. Aqui é o comboio diesel. Informo que em breve estaremos chegando na Praça Perfuratriz. O que você deve informar para o motorista? Atenção aos estaleiros de proteção e aos pontos de atolamento. Atenção à construção do canal de rejeitos. Empregado está realizando a lavagem da caminhonete Hilux próximo de uma descida. Essa descida fica na direção de um container banheiro. O que você deve informar para o motorista? Motorista, atenção ao risco de veículo, descer a rampa, estaciona a caminhonete em área plana, imediatamente onde a caminhonete está, a risco do veículo, desengrenar e descer a rampa. Motorista, lava direitinho a caminhonete e depois vamos dar uma volta na cidade. Central na escuta, positiva, que é a central. Aqui é o CA sem realizando uma manobra de abastecimento na Baia 01. Que você deve comunicar para o motorista. Cuidado ao abastecer, abastecimento liberado. Pare se acende, você vai bater na coluna. Escavadeira trabalhando embaixo de uma rede elétrica energizada. Operador da SC20 na escuta. Positivo central. Operador, para a movimentação. Escavadeira está embaixo de rede elétrica. Positivo central, parando a movimentação. Central na escuta, que é a CA 1512, no KM71, rumo ao terminal de Paraupebas. Positivo, pode informar. Estou ouvindo um barulho estranho no caminhão. Devo proceder?
Você está a 5 quilômetros do local de descarga, siga até lá. Para o veículo e realize a inspeção imediatamente. Para o veículo e aguarde socorro. O que você deve fazer? Brigada de emergência aqui é central. Solicite socorro próximo ao KM 76 da estrada do terminal de Paraupebas, caminhão com princípio de incêndio. Motorista, inicie com combate de incêndio. Vou verificar a brigada. Brigada de emergência central. Aqui é central, princípio de incêndio da estrada de Paraupebas. Solicite socorro. Aí, pessoal, finalizamos mais uma etapa do treinamento NR22. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom trabalho, nos vemos até a próxima.